do apóstolo Paulo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; e aos que justificou, também glorificou. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, de misericórdia, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor graça e misericórdia e, sobretudo, ó Deus, iluminação do Teu Espírito Santo, para que os nossos corações, as nossas mentes possam ser abertas para compreendermos tudo aquilo que o Senhor pretende, ó Deus, nos ensinar nessa noite. E ao final dessa exposição, por nome do Senhor, Deus, seja engrandecido, seja exaltado. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente tem feito a exposição da carta aos Romanos. Eu disse para os irmãos que essa carta é a principal carta do Novo Testamento, a principal carta do apóstolo Paulo. E eu queria recapitular para os irmãos o que nós vimos já até aqui. Capítulo 1, do verso 1 até o 7, nós vimos Paulo saudando a igreja. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. Então ele escreve aqueles irmãos e dos versos de 1 a 7, no capítulo 1, ele faz a sua saudação. Do verso 8 até o 17, no capítulo 1, Paulo ele expressa ali o desejo de visitar aquela igreja e conhecer aqueles irmãos. No capítulo 1, do verso 8 até o 32, Paulo vai falar da pecaminosidade dos gentios. Vai falar da ira de Deus sobre o mundo gentil, porque eles rejeitaram a verdade de Deus, suprimiram a verdade de Deus e trocaram pela mentira. Depois, capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, versículo 8, Paulo vai falar também da pecaminosidade dos judeus. Assim como os gentios são pecadores, Paulo agora diz que os judeus também são pecadores. E a partir do capítulo 3, verso 9 até o 20, Paulo vai falar da pecaminosidade universal. Todos pecaram. Gentios pecaram contra Deus, judeus pecaram contra Deus, logo todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 3, verso 21 até o 31, aí ele vai apresentar como é que nós podemos ser salvos. Se todos pecaram contra Deus, se todos estão debaixo da ira de Deus, Paulo agora ele apresenta o caminho, que é a justificação pela fé. Nós somos salvos quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. No capítulo 4, do verso 1 até o 25, ele vai citar o exemplo de Abraão como alguém que foi justificado pela fé. Abraão não foi justificado pelas obras, ele não foi justificado por ser circuncidado, ele foi justificado diante de Deus, foi salvo e aceito diante de Deus, porque creu, ele foi justificado pela fé. Capítulo 5, do verso de 1 a 11, Paulo vai apresentar agora os benefícios da justificação. Logo no versículo 1 ele diz: tendo paz com Deus, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. E ele prossegue explicando os benefícios da justificação. A partir do verso 12, do capítulo 5 até o 21, Paulo vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. Adão sendo representante da humanidade, pecou contra Deus e consequentemente arrastou toda a humanidade com ele. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos rebeldes contra Deus porque herdamos o pecado de Adão. E ele também, nesse mesmo capítulo, aponta Jesus Cristo como sendo um novo Adão, o Adão que vai redimir a igreja, vai redimir os eleitos. E capítulo 6, do verso 1 até o 23, ele vai falar sobre a destruição do domínio do pecado. No capítulo 7, do 1 ao 25, ele vai falar sobre a nossa luta contra o pecado. E no capítulo 8, finalmente, ele vai falar da vida pelo Espírito, como é que a gente pode andar em vitória sobre o pecado. E ele então vai falar sobre a vida pelo Espírito.
E a gente viu na semana passada, irmãos, olhem para mim, por favor, eu estou apenas introduzindo, a palavra dessa noite. Na semana passada a gente viu o capítulo 8, é o capítulo do Espírito Santo. Não existe nenhum outro capítulo na Bíblia em que o Espírito Santo seja tão mencionado quanto no capítulo 8 de Romanos. 19 vezes, pelo menos, Paulo cita o nome do Espírito Santo nesse capítulo 8. E dentre tantas atribuições do Espírito Santo que nós vimos semana passada, Paulo veio nos ensinar sobre a intercessão do Espírito. Foi a mensagem da semana passada. A fraqueza do homem, né, e a intercessão do Espírito. A fraqueza do crente e a intercessão do Espírito. E hoje a gente vai entender o que significa essa expressão que a gente gosta muito de falar, os crentes repetem muito ela, e é título da mensagem dessa noite: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O propósito, irmãos, da mensagem é esclarecer o propósito de Deus através das circunstâncias em favor do seu povo, é revelar o propósito de Deus através da sua divina providência. O propósito da mensagem dessa noite é responder a pergunta, né? Que bem é esse a que o texto está se referindo? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Que bem é esse? E lamentavelmente muitos irmãos, muitos crentes, eles interpretam equivocadamente esse texto, essa passagem, né? Tem muito crente que usa essa passagem, esse versículo da Bíblia, como se fosse uma paráfrase, né? Mais ou menos assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Mais ou menos assim que as pessoas entendem esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É como se o povo dissesse assim, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, o caminho pode ser meio tortuoso, o caminho pode ser meio espinhoso, mas no final vai ser um final feliz. E eu vejo os irmãos, os crentes, recitando isso. Olha, às vezes tem um irmão passando por uma tribulação terrível e não, todas as coisas cooperam para o bem, fica tranquilo, fica em paz. Você está passando por isso ali agora, mas no final vai ser um final feliz. Pode confiar, pode descansar. E nós sabemos que não é bem assim. Basta a gente olhar, por exemplo, João Batista. Qual foi o final feliz de João Batista? Perdeu a cabeça. Qual foi o final feliz do apóstolo Paulo? O mesmo de João Batista, né? Também perdeu a cabeça. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, às vezes, a gente fica recitando versículos bíblicos, mas a gente não entende o real significado do que o texto está querendo dizer, e a gente fica recitando ele assim, com esse entendimento equivocado. Não, fica tranquilo, todas as coisas cooperam bem, né? Está tudo meio nebuloso agora, mas no final você vai ficar bem, Deus vai te abençoar, aquelas coisas. Então, o meu propósito nessa noite é responder essa pergunta, né? Se todas as coisas cooperam para o bem, qual é o bem a que Deus está se referindo, que Paulo está se referindo aqui nessa passagem? Eu queria então fazer uma exposição desse texto, começando, né, a primeira parte do versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Essa é a tradução revisada. Tem irmãos aí que tem a tradução diferente da minha tradução é a NVI, e eu particularmente gosto muito da NVI, porque a NVI diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, né? Eu gosto particularmente da tradução da NVI porque ela destaca de forma muito clara, muito nítida, a soberania de Deus, o governo de Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias da nossa volta. O Deus que servimos, meus irmãos, não é um Deus pequeno. O Deus que nós servimos, meus amados irmãos, não é um Deus diminuto, não é um Deus fraco. O Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus todo-poderoso, é o Deus criador e mantenedor de todo o universo. Então, nada escapa ao controle de Deus. Nada escapa. Ele tem o domínio e o governo absoluto sobre tudo o que acontece no universo.
Mateus 10, versos 28 e 30, ajuda a aclarar isso para nós termos uma compreensão do domínio de Deus, da administração de Deus, do seu poder, do seu governo sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. Ele diz assim, Mateus 10, 28 e 30, Jesus, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, ou seja, o domínio de Deus, queridos, a soberania de Deus, o seu governo, o seu poder, está em todo o universo, no macrocosmos, nas galáxias, nos planetas, está no microcosmo, está nas aves dos céus. Não já pararam para imaginar quantas aves, quantos pássaros sobrevoam o céu desse mundo? E a Bíblia diz, Jesus diz, olha, nem um pardal cai no chão sem o consentimento de Deus. Deus controla, governa e administra toda a sua criação. Até os cabelos da minha cabeça, da sua cabeça, estão todos contados. Deus sabe, eu não sei, não faço ideia de quantos milhões de fios de cabelo tem na sua cabeça, mas Jesus disse que Deus sabe. Então o texto começa dizendo, sabemos que Deus age em todas as coisas. Irmãos, o teísmo aberto é uma heresia nefasta. O teísmo aberto tem ensinado que Deus, ele não definiu o fim da história, mas deixou para os nossos cuidados. O teísmo aberto é uma heresia, ensina que Deus está trabalhando em parceria junto com o homem e que nós não sabemos, não temos como saber o desfecho da história da humanidade, porque Deus está trabalhando em parceria conosco, ou seja, Ele deu o pontapé inicial do jogo, mas deixou a responsabilidade por nossa conta. E isso, meus irmãos, é uma grande heresia, porque não encontra respaldo na Escritura. Porque esse Deus do teísmo aberto é um Deus fraco, é um Deus impotente, é um Deus que deixa o rumo da história na mão de criaturas frágeis e pecadoras. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que a história está toda ela desenhada, a história está toda escrita. Deus, Ele já escreveu o começo, o meio e o fim, e nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos na mão dos homens, nós estamos nas nossas próprias mãos. O destino do universo, o destino da nossa vida já está descrito e preparado pelo nosso Deus, porque Deus age em todas as coisas. E ele prossegue no versículo 28 e diz, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas, mas Ele age para o bem do seu povo. Deus age para o meu bem, Deus age para o seu bem. Deus age em todas as coisas em favor da sua igreja. Deus age em todas as coisas em favor da sua noiva, do seu povo. Todas as coisas do céu e na terra estão conspirando ao nosso favor. E meus queridos, isso é uma exclusividade, é um privilégio da igreja. O texto não diz que Deus está agindo em todas as coisas em favor para abençoar todo mundo, não. O texto é muito claro em dizer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou seja, o seu povo, a sua igreja, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E no verso 29, a primeira parte, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Preciso esclarecer para os irmãos aqui algumas coisas. Primeiro, Deus nos conheceu de antemão. O que é isso? Conhecer de antemão não significa, queridos, que Deus previu que alguns creriam nele e por isso os predestinou. Isso pensa e que prega o arminianismo. Deus nos conheceu de antemão, então Ele nos predestinou, porque Ele sabia, Ele viu quem ia aceitá-lo, quem ia crer nele, então Ele predestinou essas pessoas. Não é isso que Deus fez. Conhecer aqui, se você for examinar a palavra original, tem mais a ver com amor. Deus nos conheceu, isto é, nos amou antecipadamente. Pedro Bial, ele fazia uma brincadeirinha no programa de entrevista dele, e às vezes quando alguém fala assim, eu conheci fulano, aí Pedro Bial diz assim, conheceu no sentido bíblico, porque
Ele sabia, Pedro Biel já sabe. Conhecer, muitas vezes, muitas expressões da Bíblia que são traduzidas por conhecer, na verdade quer dizer amor, teve um relacionamento íntimo. Então é esse o significado desse texto aqui. Quando o texto diz: para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, você pode substituir aí e botar a palavra amor, também os predestinou. Então, uma paráfrase aqui seria essa: pois aqueles que de antemão amou, também os predestinou. Um exemplo disso, Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus fala ao profeta e diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Essa palavra aqui no hebraico é a mesma palavra que transliterada primeiro dá a tradução de conhecer. Então Deus está dizendo para o profeta assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que te formasse no ventre, te amei. E antes que saísse da mar, te santifiquei, as nações te dei por profeta. E João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19, João vai confirmar essa ideia dizendo o seguinte: nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, aqueles que conheceu de antemão, predestinou. Aqueles que ele amou de antemão, antecipadamente, esses ele predestinou. Amém? Os irmãos estão entendendo? Aí ele avança no versículo 29, vai para a parte B. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou com uma finalidade. Qual é a finalidade? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui, meus irmãos, olha para mim. Aqui está a resposta da pergunta inicial. Vocês lembram que eu falei que a minha intenção com esse sermão, com essa mensagem, é explicar o real significado dessa expressão que a gente usa, desse versículo que a gente repete: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas qual é o bem? O bem é esse aqui. O bem que Deus quer operar em nós é o 29, a parte B. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para qual bem? Qual a finalidade? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, se a gente fizer uma paráfrase, podemos dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para conformar-nos à imagem do seu Filho. Esse é o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, todas as coisas. Deus está agindo em todas as coisas, em todas as circunstâncias, para nos tornar semelhantes a quem? A Jesus. Então, todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o nosso bem, que bem? Para nos tornar semelhantes a Jesus. É esse o bem que Deus está formando em nós, gerando em nós, está agindo nas circunstâncias para esse bem, para fazer a igreja, fazer os crentes cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. É nesse sentido que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas estão cooperando juntamente para nos tornar parecidos com Jesus. É esse o significado de bem que ele tem. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que ele é o unigênito de Deus. Você sabe o que significa unigênito? O único, já ensinei aqui uma vez, né? Os irmãos guardaram. Unigênito significa que ele é o único do gênero, não tem igual. Aqui o texto diz que ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é o mais velho. Ele tem a supremacia, porque ele não tem igual. Nós somos irmãos de Cristo, ele é o nosso irmão mais velho. Mas como é que nós nos tornamos irmãos de Cristo? Através da adoção. Nós somos adotados por Deus. Então, vou repetir o texto aqui, o verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele amou.
também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. É isso que quer dizer, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam. Todas as coisas concorrem juntamente para que nós sejamos semelhantes a Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Alguém já disse o seguinte, irmãos, eu achei muito interessante. Deus Pai, Ele ama tanto, mas tanto Jesus, seu Filho, que Ele quis ter outros filhos iguais a Jesus. Então esse é o propósito. Todas as coisas estão cooperando juntamente, ou na NVI, Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem, para que nós sejamos semelhantes a Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30, Paulo conclui dizendo: e aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; e aos que justificou, também glorificou. Interessante. E no verso 30, Paulo faz uma síntese do processo de salvação. Como é que se desenvolve a nossa salvação? Você já parou para pensar nisso? Paulo está descrevendo até a síntese da salvação. Os teólogos chamam isso daqui de órgão salutis, ou seja, a ordem de salvação, o processo, como a salvação se desenvolve na vida de cada um de nós. Aí ele diz: aos que predestinou, também chamou. Então tudo começa na eternidade com Deus Pai. Deus aumentou do plano de salvação. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos predestinou. Começou lá na eternidade, não havia mundo, não havia ninguém, não havia ser humano, não havia humanidade. Mas Deus já tinha planejado, já tinha predestinado os seus. Você só vai entrar agora, querido, porque Deus predestinou você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Não é mérito seu, não, é mérito de Deus. Se Deus deixasse por nossa vontade, nós nunca íamos querer Deus. Mas foi porque Ele nos amou primeiro, é que nós respondemos a Ele em amor também. E aí Paulo faz essa síntese aqui dizendo: olha, e aos que predestinou, é onde começa na eternidade, Deus predestinando os seus eleitos. Aí ele vai para a segunda etapa: aos que predestinou, Ele também chamou. Começa na eternidade, mas prossegue na história. Quando nós nascemos, nós começamos a nossa vida, em algum momento da nossa existência, Deus vai nos chamar pelo Espírito Santo. Em algum momento você vai ouvir a pregação do Evangelho e o Espírito Santo vai convencer você dos seus pecados, e o chamado eficaz, a graça irresistível vai atuar em você. É isso que Paulo está dizendo. Então, aos que predestinou na eternidade, na história, no cronos, no tempo, Ele vai chamar. Ele chamou. Coisa dele. Mas não fica só nisso. Aos que predestinou, Ele chamou, mas aos que chamou, Ele fez o que? Ele também justificou. Ele te escolheu, Ele te chamou, e na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, Ele nos justificou. Nós éramos condenados aos olhos de Deus, todos pecadores, por causa de Adão, mas na cruz, em Cristo, nós somos justificados, porque Jesus morreu a nossa morte. A penalidade dos nossos pecados recaiu sobre o Filho de Deus. Ele no madeiro recebe a ira de Deus sobre os nossos pecados, e assim, quando nós acendemos ao chamado de Deus e cremos em Jesus, a justiça de Cristo, que é perfeita, é imputada a nós. Assim como os nossos pecados foram imputados a Ele, a sua justiça é transferida para nós. Então, aos que predestinou, Ele também chamou, e aos que chamou, Ele também justificou. Nós somos justificados. Que coisa maravilhosa! É o processo de salvação, é a ordem salutis, a ordem de salvação. E o final, o grande final, diz o texto: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. É o estágio final. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós seremos glorificados. Todos os vestígios
resquícios desse mundo, da natureza pecaminosa que ainda existe em nós, eles serão eliminados para sempre. Nós seremos transformados, se estivermos vivos quando Jesus voltar, e nos tornaremos idênticos a Ele nos nossos corpos. Seremos então glorificados. Amém? Nós estamos entendendo? É isso que Paulo está querendo dizer aqui, nesses 3 versículos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Que bem? Deus age em todas as coisas para nos tornar semelhantes a Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão amou e conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Eu queria fazer 3 aplicações dessa exposição para as nossas vidas e para os nossos corações, antes da gente passar cedo sem. A primeira grande aplicação, irmãos, que a gente pode fazer desse texto, essas riquezas todas que nós aprendemos essa noite, é que não devemos temer as circunstâncias, pois Deus governa todas as coisas pela sua divina providência. Você não precisa ter medo das circunstâncias. Você não precisa ter medo do mar revolto, da vida confusa, dos problemas. Você não precisa ter medo da enfermidade. Você não precisa ter medo do desemprego. Você não precisa ter medo da falta de dinheiro. Você não precisa ter medo quando seu salário acaba antes do final do mês. Você não precisa ter medo. Por quê? Porque Deus governa todas as coisas pela sua divina providência. Versículo 28, primeira parte, nós lemos lá no início. Na tradução revisada que alguns irmãos têm, diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Na tradução da NVI, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Então, meus queridos, não tema os problemas da vida, não tema as crises, não tema, porque Deus está agindo em todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Não devemos temer as circunstâncias, pois Deus governa todas as coisas pela sua divina providência. É a maravilhosa doutrina da providência de Deus. A Confissão Batista de Londres, no capítulo 5, que fala sobre a divina providência, diz assim: o conceito de providência. Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas, pela sua muito sábia e muito santa providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criadas. Em outras palavras, Deus está controlando todas as coisas. Falei dos pássaros. Deus cuida das formigas. Você consegue crer que Deus sabe quantas formigas existem no planeta? Você crê nisso? A nossa mente limitada, finita, não consegue mensurar a grandeza de Deus, mas o Deus ao qual servimos é grande. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele chama as estrelas pelo nome, diz a palavra de Deus. Esse é o Deus que servimos, então precisamos temer as circunstâncias, pois Deus governa todas as coisas pela sua divina providência. Não há absolutamente nada no universo que não seja administrado e governado por Deus. A nossa vida, irmãos, em cada detalhe dela está debaixo da administração divina. O desenho da nossa história, ele foi traçado com montes de vales. Tem momentos que nós estamos no monte, tem momentos que são momentos de glória, de alegria e de exultação, mas há momentos de vale. Seja no momento de monte, seja nos momentos de vale,
seja nos momentos de glória e exultação, ou nos momentos de tristeza e choro, Deus está agindo em nosso favor. Não precisa temer, pois Ele governa todas as coisas pela sua divina providência. Tudo está debaixo do controle das mãos do nosso Deus. A história da vida é escrita entre risos e lágrimas. Quantas vezes nós estamos nos regozijando em família por alguma conquista, por alguma vitória, por aniversário de um ente querido? Quantas vezes nós estamos chorando à beira de um caixão por alguém que partiu? Seja lá qual for o momento, meu irmão, de alegria ou de tristeza, creia, Deus está administrando tudo pela sua divina providência. Você não precisa ter medo. A corrida da nossa existência tem tropeços e quedas. Inevitavelmente a gente vai cair, a gente vai tropeçar em algum momento. Mas Deus está agindo em nosso favor. Tudo está sob o controle de Deus. Segunda aplicação que eu quero fazer desse texto. A primeira é: não devemos temer as circunstâncias, pois Deus governa todas as coisas pela sua divina providência. A segunda aplicação: devemos nos alegrar, pois Deus usa a sua divina providência sempre em favor do seu povo. Essa administração de Deus, o governo dele, o cuidado dele sobre todas as coisas, ele usa em favor e para abençoar o seu povo. Ele usa isso para me favorecer e usa isso para te favorecer. Então nós devemos nos alegrar, nos regozijar com isso. Que mesmo nos momentos difíceis, Deus está cuidando daquilo ali. Ele está administrando aquela situação para nos favorecer em algum momento que a gente não vai entender. Já passou por um momento muito difícil, você não entendeu o que você estava passando por aquilo? Você só foi compreender aquilo lá na frente. Já passou por uma experiência assim? Acontece. É como aquele rapaz, ele desejava muito ser missionário, mas ele se inscrevia, mandava cartas para as agências missionárias e ele nunca era chamado. Aí um dia, de tanto insistir, ele foi chamado para uma agência missionária e finalmente o desejo do coração dele foi atendido. A agência treinou ele e enviou ele para a África. Mandou ele lá para aqueles lugares mais remotos da África. Soltaram ele lá e disse: vai lá, se quer ser missionário, vai fazer a obra de Deus, vai pregar o Evangelho. E mandaram ele para uma tribo assim, que não conhecia a civilização. E quando ele entra no meio daquela tribo, a tribo prende aquele homem. E quando vai levando ele pelo meio da tribo, ele vai vendo assim um monte de esqueleto assim, empalado. E aí a ficha cai. Era uma tribo antropófaga. Era uma tribo que comia carne humana, se alimentava de gente. Amarraram aquele homem, aquele missionário ali no tronco, botaram um caldeirão de água fervente na frente dele, e aí ficou cozinhando a tribo ali, cortando legumes naquele caldeirão fervente. Aí o chefe da tribo teve um insight assim, falou assim para o cozinheiro: antes de você cozinhar esse cabra aí, vai lá, tira uma lasca da carne dele para ver se a carne dele é boa. Aí o cozinheiro foi lá da batata da perna, na panturrilha ali, no filé, foi lá e tirou, levou para o chefe da tribo mastigou. Que coisa horrível, que carne horrorosa, assim, miserável, isso não presta para comer não, pega esse outro e solta ele. Aí foram lá, soltaram o missionário e ele, ó, perna para que te quer, saiu correndo. E quando ele chegou no lugar mais deserto, estava distante. Ele ajoelhou e orou e falou assim: Senhor, até hoje eu não tinha entendido por que naquele acidente de moto minha perna foi amputada e eu ganhei uma perna de borracha. Agora eu entendi por que eu ganhei uma perna de borracha.
Então tem coisas, queridos, que acontecem na vida da gente que na hora a gente não entende. Mas Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem. No momento você não vai entender, mas lá na frente você vai entender. Você não vai entender porque você ficou desempregado aquele tempo todo. Você não vai entender muitas vezes, como eu, ano passado, fiquei 3 meses sem receber. Mas depois a gente entende. Então a gente deve se alegrar, amém? A gente deve se alegrar, pois Deus usa a sua divina providência sempre em favor do seu povo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós sabemos que o bem aqui no texto é nos tornar semelhantes a Jesus. Mas eu também não posso negar que em muitas das circunstâncias da vida desfavorável, Deus está usando aquilo ali para nos abençoar, para nos fazer crescer um pouco mais. Amém? O Salmo 119, 71, o salmista diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os seus decretos. Então o salmista reconhece que ele ter sido castigado foi bom, porque teve algum valor no final. Israel, irmãos, foi para o cativeiro, ficou 70 anos cativo, mas lá no cativeiro ele foi curado da idolatria. Depois que Israel voltou de lá, nunca mais eles adoraram outra divindade. Em terceiro e último lugar, terceira aplicação e último que eu quero fazer, vou recapitular aqui rapidinho. Primeira aplicação: não devemos temer as circunstâncias, pois Deus governa todas as coisas pela sua divina providência. Segundo, devemos nos alegrar, pois Deus usa a sua divina providência sempre em favor do seu povo. E terceiro, devemos agradecer, pois Deus usa a sua divina providência para nos tornar iguais a Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Devemos ter gratidão nos nossos corações, pois Deus age e usa a sua divina providência para nos tornar iguais a Jesus. Queridos, esse é o nosso bem maior. Esse é o bem maior do cristão. Você precisa escutar isso nessa noite. O eterno propósito de Deus em nossas vidas não é nos fazer ricos. O eterno propósito de Deus em nossas vidas não é nos tornar pessoas famosas. O projeto de Deus não é nos transformar em celebridades. Não é isso que Deus quer, não é a finalidade última de Deus. O projeto de Deus não é nos dar um final feliz aqui nesse mundo. Nós vimos que irmãos nossos do passado não tiveram um final feliz, como muitos aqui imaginam. Mas o projeto de Deus é nos fazer semelhantes ao seu Filho. O projeto de Deus é nos tornar iguais a Jesus. Todas as coisas estão cooperando para isso. Deus está usando todas as circunstâncias da nossa vida, controlando o universo, agindo com sua mão forte, e os problemas, as adversidades, as enfermidades, as bênçãos que também vêm inevitavelmente por sua graça, tudo isso nós devemos agradecer, porque Deus está usando a sua divina providência para nos fazer cópias de Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero deixar para a sua reflexão: você, à medida que o tempo passa, à medida que você é um cristão, que participa do reino de Deus, participa da vida da igreja, você está se tornando parecido com Jesus? Porque esse é o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Qual é o bem? A gente ficar parecido com Jesus. Deus age em todas as coisas para o bem, ou seja, para nos tornar semelhantes a Jesus. Você está ficando parecido com Ele? Quanto mais tempo você tem de igreja, quanto mais tempo você tem de fé, quanto mais tempo você tem de serviço no reino de Deus, você está ficando mais parecido com Ele, ou está ficando parecido com Ele? Ou você não está parecido com nada, é você mesmo, desde que você entrou.
Reflita sobre isso. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Amém? Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Ser